Olá, muito bem-vindo! Estamos estudando as etapas do Apocalipse. O vídeo anterior foi uma explicação das 70 semanas de Daniel para os judeus e para Jerusalém. A semana 69 terminou com a morte de Jesus, e a partir de então, com a sua ressurreição e especialmente a descida do Espírito Santo no Pentecoste, se inicia a Era da Igreja, ou Era da Graça, e o relógio das semanas dá uma parada. Com o arrebatamento da Igreja fiel e vencedora, o relógio terá seu reinício. Porém, não é o arrebatamento que dá início à última semana de Daniel, os últimos 7 anos na Terra. É o acordo de paz que o Anticristo fará com Israel e com muitas nações. Esse vídeo, então, começa o estudo da última semana de Daniel, que é bem diferente das outras 69, e ainda não começou. O cenário é o seguinte: houve o arrebatamento. De um lado, os arrebatados tiveram seus corpos transformados, foram ao tribunal de Cristo e daí para as bodas do Cordeiro. Do outro lado, as pessoas que ficaram na terra estão perdidas com o que aconteceu. Os líderes mundiais devem dizer que houve uma abdução em massa de pessoas por ETs ou algo assim, e poderá inclusive ter projeções de imagens com a tecnologia Bluebeam nos céus, para dar mais veracidade às afirmações. Poderá haver guerras como a de Gog e Magog, que já mostrei em vídeo, e, neste meio tempo, haverá a consolidação de uma religião única e universal, organizada por um líder religioso mundial muito influente, que depois virá a ser o falso profeta. Ele apontará para o Anticristo como líder político mundial que organizará toda a parte política e financeira que estará abalada no mundo, criando um sistema político-econômico inovador, com uma moeda digital única e com poder sobre as nações. Isso não está longe, porque já sabemos da organização da igreja da chamada fé abraâmica, Crislã ou Crislamismo em português, neste momento, com templos sendo construídos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e na Alemanha, programados para serem inaugurados em 2022. Documentos foram assinados por líderes cristãos e muçulmanos em fevereiro de 2019. Também as nações já estão pensando na questão de substituir o dinheiro de papel por moedas digitais. A China já começou esses testes e as Bahamas já instituíram seu Sand Dollar, ou dólar de areia, a moeda digital. No Brasil também estão sendo feitos estudos para a implantação do real digital, como nos Estados Unidos, o dólar digital. Daí, juntar as moedas digitais dos países em uma única moeda mundial é o próximo passo. Mas então, em Daniel, vemos que o Anticristo vai fazer o grande acordo de paz e assim dar início à última semana, ou 7 últimos anos. Com muitos, ele, o Anticristo, fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vemos aqui que o acordo deve envolver também a reconstrução do Templo de Salomão, pois na metade da semana será colocado nele o sacrilégio terrível, provavelmente uma estátua do Anticristo. Então, o acordo será quebrado no meio da semana ou nos 3 anos e meio após a assinatura do acordo. E aí começará a perseguição mais velada do Anticristo aos judeus e àqueles que não receberem sua marca, que será então imposta a todos. Mas então, tem gente que acredita que os primeiros 3 anos e meio da tribulação serão de paz e tranquilidade. Mas não será assim. A Bíblia fala que esses 7 anos serão de tribulação como nunca antes houve na terra. E os 3 anos e meio finais são chamados de grande tribulação. Por que temos esta certeza? O livro de Apocalipse mostra a revelação dada a João deste futuro. Deus irá aplicar 21 juízos sobre a terra e 14 desses juízos apenas na primeira metade desses anos de tribulação. Ou seja, neste início de tribulações, o Anticristo não estará ainda perseguindo as pessoas, mas haverá os juízos de Deus. Mas mesmo naquele tempo de juízo, Deus se preocupa em tentar salvar a todos quantos for possível, enviando suas 2 testemunhas para pregar em Jerusalém. E as testemunhas são necessárias também, uma vez que a igreja já não está mais na terra. Eles assumem este papel de pregar às pessoas.
Apocalipse 11 mostra que elas pregarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Depois serão mortas pelo anticristo, seus corpos serão expostos por 3 dias e meio em praça pública e depois ressuscitarão e serão arrebatadas ao céu. E por que são 2 testemunhas? As leis dadas por Deus ao povo judeu mostram a necessidade de pelo menos 2 testemunhas para condenar alguém. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E Jesus também enviava seus discípulos de 2 em 2. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, era a lei e a praxe a questão de 2 testemunhas, e assim também será na primeira metade da tribulação. E quem serão eles? Um deles se chegou a um consenso que seja o profeta Elias. Em primeiro lugar, porque não morreu, foi arrebatado. De repente, enquanto caminhavam, Elias e Eliseu, e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Mas também porque é profetizado que Elias voltaria. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E por fim, os sinais que Elias fez serão feitos também pelas 2 testemunhas, como impedir de chover por 3 anos e meio ou fazer descer fogo do céu. E o outro, alguns afirmam ser Enoque, porque também foi arrebatado, não morreu, e assim eles morreriam na última semana na terra. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Mas outras pessoas imaginam ser Moisés, o grande líder do povo judeu, que também fez sinais como os das 2 testemunhas, como transformar a água em sangue. Elias foi o maior profeta de Israel e Moisés o maior legislador. Faz sentido que sejam as 2 testemunhas no final. Também ambos apareceram no momento da transfiguração de Jesus. A incógnita é que Moisés morreu, porém houve uma disputa ferrenha pelo corpo dele, o que pode indicar um propósito bem especial. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Não podemos ter certeza de suas identidades, mas sabemos que com sua pregação, 144.000 judeus se convertem e são selados na testa para assim serem protegidos por Deus e para pregarem por toda a terra. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Serão 12.000 de cada tribo de Israel e trabalharão para converter o maior número de pessoas nesse período, e estarão protegidos dos juízos de Deus. Na Bíblia, o selo significa proteção e pertencimento, e assim também é entendida a relação deles com Deus. Mas enfim, quais são os juízos de Deus nesses 7 anos na terra? Na visão de João, ele foi arrebatado ao céu, representando a igreja fiel, e se vê na sala do trono de Deus, que segurava um livro selado com 7 selos. E um anjo perguntou quem era digno de abrir o livro, quebrando os selos. Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. João estava triste porque ninguém era digno o suficiente, mas veio Jesus na forma de um cordeiro e recebeu o livro e a adoração dos que estavam lá. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: "Venha!" Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. As 4 faces desses seres viventes mostrados na visão de João se referem, como mostrei no vídeo da centralidade de Jesus na Bíblia, às características de Jesus, cujos símbolos são o leão,
o Messias retratado em Mateus, o boi, ou servo poderoso e humilde de Marcos, o homem perfeito, descrito em Lucas, e a águia, simbolizando o Filho de Deus, de João. Então, em primeiro lugar, logo no início da tribulação, 7 selos são quebrados por Jesus e se referem aos 7 primeiros juízos de Deus. O primeiro selo é a revelação do poder do anticristo, que virá inicialmente vestido de branco, significando a paz, mas com um arco na mão, determinado a vencer seus inimigos. Trata-se do governo do anticristo enganando o mundo com sua falsa proposta de paz. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Esse selo traz morte e perseguição. Pode ser deflagrada a terceira G mundial aos governantes que se opuserem à liderança do anticristo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O denário era uma moeda de prata equivalente ao salário diário de um trabalhador braçal. Assim, depois da guerra, vem uma fome devastadora, uma vez que traz uma inflação muito alta, em que será necessário o salário todo para comprar o mínimo necessário para a subsistência. E o azeite e o vinho eram itens muito caros, que somente os mais ricos tinham acesso. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, ou verde, porque no original grego é Chloros. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse texto mostra que 1/4 da humanidade morrerá neste período. A cor verde amarelada pode significar a cor dos cadáveres, meio de morte, ou a cor verde pode ser também a representada na bandeira dos países muçulmanos, que iriam matar à espada os infiéis. Hades é como o inferno é conhecido no Novo Testamento. Assim, uma pessoa era morta pela morte e já ia diretamente ao inferno, ao Hades. Já fiz um vídeo sobre isso. Esses são os conhecidos 4 cavaleiros de Apocalipse, que representam os 4 primeiros selos dos juízos de Deus, que encadeados são a falsa paz, a guerra, a fome e a morte que virão. E já logo aqui no começo, 1/4 dos seres humanos perecerão. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Esse selo representa os mártires, aqueles que morreram por Cristo durante esse período de tribulação. Se converteram principalmente pela pregação dos 144.000 selados e foram mortos neste período. Provavelmente suas almas debaixo do altar se refere ao altar de incenso das orações dos santos se elevando ao céu. E Deus também já sabe o número de mortos e espera então que se complete. Esse juízo se refere à vingança futura de Deus pelos mortos no decorrer deste período de tribulação. Mas para isso precisa esperar que todos os que serão mortos o sejam de fato. Observe que não são os arrebatados, porque aqui são almas, estão ainda em espírito, e os arrebatados já receberam seus corpos glorificados. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Haverá um terremoto de proporções mundiais, tão forte que até montanhas e ilhas se moverão do lugar, uma alusão à movimentação das placas tectônicas que farão movimentar a Terra. E com o terremoto haverá um escurecimento do Sol e a Lua ficando vermelha, provavelmente devido a erupções vulcânicas expelindo cinzas e detritos, escurecendo o Sol e deixando a Lua avermelhada. As estrelas caindo pode representar qualquer tipo de corpos celestes, como uma chuva de meteoros, por exemplo. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esse selo traz um medo muito grande. Enquanto os 5 primeiros selos trazem atividades humanas usadas por Deus para realizar seus propósitos, aqui ele já começa a intervir diretamente. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O silêncio no céu representa a apreensão, o medo pelos juízos que estão ainda por vir. As trombetas no Apocalipse representam castigos iminentes. Serão os próximos juízos de Deus, ainda mais fortes que os juízos dos selos. Ou seja, esse selo libera os juízos das 7 trombetas. E o incensário é uma pequena panela suspensa numa corda ou corrente e utilizada para levar brasas do altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios, ao altar de incenso, o altar dos pedidos, para acender esse altar de incenso, representando as orações do povo. E então o incensário é lançado para a terra e ocorrerá mais um terremoto com trovões e relâmpagos. É uma simbologia de Deus dando valor às orações daqueles que estiverem na terra clamando e orando a Deus pedindo por proteção e livramento, mostrando que as orações chegaram a Ele e serão respondidas com os próximos juízos. Mas os juízos das 7 trombetas serão abordados no próximo vídeo. Espero que tenha entendido melhor sobre esse tema e se gostou, não esqueça de dar um like e aconselho a se inscrever em meu canal para não perder as próximas etapas. Comentários também são bem-vindos se quiser. Um abraço e até o próximo vídeo.